Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no podcast da Reino Church. Robert Marques aqui apresentando para vocês os 40 dias com Jesus, que são mensagens inspiradas nas parábolas de Jesus. Afinal, nós chegamos já na 37ª mensagem, ou seja, 37 mensagens. Faltam apenas 3 para nós concluímos aqui o nosso propósito de 40 dias com Jesus. Então, aproveite agora esse momento, pega a sua Bíblia, se acomode aí, abre o seu coração para aquilo que Deus vai derramar sobre você. E eu tenho uma convidada muito especial aqui nessa mensagem de número 37 que se chama Parecido com Jesus, e eu vou chamar aqui Elisa Graciela, que vai se apresentar e também vai dar um testemunho sobre o que essa mensagem, essa parábola tem falado muito no seu coração em toda a sua trajetória. Então é isso, seja muito bem-vinda, Elisa. Oi, gente, aqui quem fala é Elisa Graciela e é um prazer estar com vocês nesse finalzinho de quarentena de devocionais. Quero já agradecer ao pastor por todo o empenho e dedicação nesse comprometimento que ele teve conosco e principalmente com Deus, de trazer boa palavra, de nos edificar, de nos abençoar, de nos aconselhar, de nos exortar também, não? E agradecer a família dele também, que está com ele, sempre apoiando e sempre sendo a sua fortaleza. Obrigada, viu? Amo vocês. Bem, hoje eu tô aqui para dar um testemunho, na verdade, através do texto que nós vamos ler hoje, e através desse texto a minha vida mudou completamente. Meu andar com Deus mudou, foi um divisor realmente de águas. Não sei se vocês lembram, mas em 2009 o teto da Igreja Renascer tinha desabado com os fiéis dentro da igreja. Eles estavam se preparando para iniciar o culto e de repente o teto desaba. E foi muito chocante porque no momento eu estava na minha igreja, a gente recebeu a notícia e na hora a gente ficou super temeroso, a gente orou pelos irmãos. E no outro dia estava assistindo o jornal da tarde e passou essa notícia e eu ali pensando a respeito, meditando a respeito, me imaginando se fosse comigo, se fosse a minha igreja, como eu estaria se eu tivesse sobrevivido, porque houveram mortes, né, naquele dia. Eu fiquei pensando, se tivesse acontecido comigo, como é que eu reagiria? Será que eu estava pronta para morrer? E naquele dia à noite, eu ia ministrar uma palavra no culto, e eu estava pedindo a Deus sabedoria e direção do que compartilhar com a igreja. E na hora dessa reflexão, na hora eu estava assistindo esse noticiário, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto que está em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso por conta do Evangelho, por pregar o Evangelho. Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Estar com Cristo para Paulo era incomparavelmente melhor. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus e, através da verdade, ele se converteu dos seus maus caminhos, vivendo agora uma vida para a completa glória de Deus, na alegria e também no sofrimento. Paulo tinha plena convicção de sua salvação, porque ela não veio dele próprio, mas pelo sacrifício genuíno de Jesus, que venceu na ressurreição a morte eterna. Sua ardente expectativa agora era estar com Cristo, ressurreto com ele.
Tal certeza fez Paulo também entender seu ministério aqui neste mundo, proclamar as verdades do Evangelho, e isto, assim como ele perseguia a igreja ferozmente, agora cuidava e evangelizava ferozmente dela. Paulo vive agora uma vida para Cristo e esperava ansioso por sua redenção. Por isso, irmãos, precisamos estar convictos de nossa fé, porque o grande dia nem o Filho do Homem sabe, apenas o Pai, e essa certeza de fé nos faz ansiar e não temer a morte. Morrer é nosso lucro. Ganhamos nessa vida com Cristo, sim, mas morrer com Ele e para Ele é altamente lucrativo, é muito melhor. Pois bem, se a certeza da salvação está garantida, a morte já não é mais o inimigo. O que era viver Cristo, eu me perguntava. Foi então que o Espírito Santo me conduziu ao texto de Mateus capítulo 25, a partir do 31, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando eu li esse texto, meu coração rasgou. Sei que não sou salva pelas obras, mas também sei que boas obras Deus preparou para mim antes da fundação do mundo para que eu andasse nelas. E comecei a pedir a Deus este caminho, um caminho de boas obras preparadas para mim, para que glorificassem a Deus e manifestasse seu poder aos homens. Lembra do cego de nascença? Sua cegueira não sobreveio do pecado dele ou dos pais, mas aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E os irmãos de Lázaro, sofrendo porque Jesus não estava ali para curar seu irmão? Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por meio da doença, Jesus foi glorificado. Deus manifestou suas obras maravilhosas. Olha que interessante. Na época, nós não estávamos vivendo uma pandemia. E quando eu comecei a escrever, a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração, Deus me falou algo muito importante e nós precisamos, de fato, tomar uma posição nesse tempo de crise. Estamos vivendo uma pandemia e é nela que os filhos de Deus precisam manifestar as obras de Deus, glorificar o Filho. Não sairemos iguais disso tudo. As coisas nunca mais serão as mesmas, como o nosso pastor tem nos alertado todos os dias. Nesta crise, nesta calamidade, Deus nos dá a oportunidade de glorificar o Filho através das obras. Obras estas, vindas do coração do Pai, que não buscam a aprovação de homens, mas somente agradar o coração de Deus através e pelo seu Espírito. E no meio de 2009, eu entrei num processo de treinamento para capelania hospitalar, e a qual eu faço parte até hoje. Já são 11 anos, né? Já são 11 anos nesse ministério. E uma coisa que o nosso pastor fala muito é sobre a perseverança. E
quando algo vem de Deus, quando algo é confirmado pelo Espírito de Deus, quando você entende uma verdade daquilo que Deus quer dos seus filhos, daqueles que se converteram dos seus maus caminhos, a gente tem certeza e convicção daquilo que nós estamos fazendo, e nós perseveramos nela. Quando Deus te dá algo vindo do seu próprio coração, Ele dá todas as ferramentas, Ele dá todas as provisões que são necessárias para que você complete essa obra até o fim, até que ela seja perfeita em Cristo. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, encorajar vocês a, neste tempo de crise, lançar os seus temores a Deus, lançar diante do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E pedir a Ele sabedoria, entendimento, graça, para saber como agir, o que falar, o que fazer nesses tempos de crise. Nosso pastor tem nos estimulado e nos alertado sobre ser criativo neste tempo, sobre a justiça social que nós estamos necessitando muito nesse tempo. A mídia tem falado sobre a questão da solidariedade, de como as pessoas estão se movendo para ajudar o mais necessitado. O governo está tendo que aceitar que ele precisa cuidar dos mais necessitados. E esses mais necessitados sempre existiram. Eles sempre precisaram de alimentação diária, eles sempre precisaram de roupa, eles sempre precisaram de assistência médica, eles sempre precisaram de saúde física, eles sempre precisaram de um banho, de lavar as mãos, e agora a gente está quase que os obrigando a fazer isso, porque todos estão temerosos, o mundo está temeroso, e nisto Deus tem manifestado o seu poder através dos filhos, através das pessoas que têm ouvido a sua voz, que têm obedecido a um chamado e têm convicção de que demonstrar o poder de Deus é proclamar o reino dele aqui na terra. Então, que você, nessa crise, coloque todos os seus anseios diante do Senhor. Deixa guardadinho nele, que é ele quem vai te consolar, é ele que vai te ajudar. E agora comece a olhar para o seu próximo. E naquilo que você puder fazer, porque Deus ele age através daquilo que ele mesmo nos dá. Então, naquilo que você pode fazer, que você tem condições de fazer, seja da sua casa, seja através do financeiro, seja através da sua doação física, seja através das suas orações, seja através da sua ida a algum lugar, claro, com as devidas orientações que nós temos recebido, né, sem estar exposto, mas através daquilo que você tem condições, que você possa abençoar e cuidar de pessoas nessa crise, porque, de novo, como nosso pastor tem falado, nós nunca mais seremos os mesmos. Quem imaginaria que viveríamos algo que vai ser histórico? Quem imaginaria? Mas tudo está no propósito eterno de Deus e nós fazemos parte desse propósito eterno. E neste tempo, nessa nossa geração, que a gente seja realmente luz para este mundo e que a luz do Senhor brilhe através de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe nosso pastor e a sua família e que a igreja possa realmente ser relevante na nossa geração, porque agora é a hora. Deus abençoe. Grande beijo. Estão preparados? O que nós podemos aprender com essa parábola é o seguinte: os versos que compõem essa parábola parecem sugerir que a salvação é o resultado de boas obras, né? Então, eu sou aquilo que eu faço. Muita gente pensa que a salvação, a santidade é reflexo é por boas obras, né? E a gente percebe que não é, porque Paulo diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, imerecido, mediante a fé. Consequentemente, o nosso trabalho, as boas obras, eles acontecem. E o grupo de pessoas comparadas aqui às ovelhas foram as que agiram amorosamente em dar aos necessitados alimentos, bebidas, vestuário, que demonstravam hospitalidade e que visitavam os doentes e os presos. Né? E a gente pode entender também que os bodes parecem
parecem ter sido negligentes em relação a essas coisas. E não é verdade isso. Uma leitura casual pode nos passar esta impressão que eu acabei de falar. Mas, no entanto, não é este o significado dessa parábola. A parábola fala especificamente da volta de Cristo para julgar as nações e reinar eternamente em seguida. Então, se nós fizermos uma leitura casual aqui, quando Jesus fala assim, os discípulos perguntam, mas Senhor, quando teve fome, quando teve sede, quando estava nu e quando estivesse preso? Aí Jesus disse que se nós fizermos a um desses pequeninos, estará fazendo a ele. Ou seja, se nós fizermos boas obras, nós estaremos fazendo a Cristo. Porém, as boas obras não é reflexo porque eu sou bom e você é bom. Não, porque se nós pensarmos, eu vou fazer boas obras, porque aí Jesus vai me amar mais, eu serei mais salvo, eu serei mais santo. Não é isso que Jesus está dizendo, porque isso pode entrar em um assistencialismo, e no reino de Deus não existe assistencialismo, e sim atos de justiça. Como que eu posso explicar para vocês sobre atos de justiça? Na nossa comunidade local, um dos princípios que nós chamamos é agir justamente, que é o quê? Praticar a justiça. Não é apenas deixar de fazer o que é errado, mas fazer o que é certo, amar a graça, a misericórdia e andar humildemente com Deus, dedicar-se a praticar boas obras, que é a extensão da sua adoração a Deus, para que o mundo veja a manifestação do amor e o poder do Senhor. Justiça não é essencialmente obras sociais, mas a reconciliação com Deus. Porque tem pessoas que acreditam, não, vamos fazer uma ação social, mas sem o entendimento de que a obra social, ela precisa levar a reconciliação do homem com Deus, porque senão vira um assistencialismo. Eu posso falar com propriedade porque eu já participei de missões locais e missões transculturais, uma delas no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e tem ministérios lá que são muito sérios, só que tem outros que eles funcionam apenas como uma ONG, né? Eles dão cesta básica, fazem alguma atividade com as pessoas, mas não muda a realidade. As pessoas só vão atrás pela comida, pela roupa, e coisas assim do tipo. O cristão, ele precisa e deve alimentar o pobre, vestir o nu, dar água para quem tem sede, visitar na prisão. E tem muitos cristãos que fazem isso, e glória a Deus por isso. Mas o fato de fazer isso não é porque ela é bom, porque ela tem que fazer uma obra social para ser bem vista e aplaudida por Deus. Não, ela faz isso porque ela ama Deus. Consequentemente, isso acaba se externalizando a partir do coração dela. Por isso que Jesus cita até mesmo Isaías, que fala, vocês me adoram em vão com seus lábios, porque o seu coração está longe. Se não tiver um coração de amor ao Senhor em primeiro lugar, cara, vai virar assistencialismo. As pessoas não vão mudar. Então, mas nessa parábola ela fala especificamente da volta de Cristo para julgar as nações e reinar eternamente em seguida. Então a Bíblia, ela ensina de forma clara e repetidamente que a salvação é pela graça, mediante a fé apenas, só em Cristo, pela graça de Cristo. As boas obras aqui, elas são frutos da nossa relação com o nosso pastor. Então, as boas obras é reflexo, ela é extensão da pregação das boas notícias. Quando nós somos impactados pela boa notícia, consequentemente, as boas obras, elas acontecerão. Não porque você é bom, porque ele é bom. Você faz porque você o ama primeiro. Então, os bodes, eles podem certamente fazer atos de bondade e misericórdia, mas os seus corações não abrigam verdadeiramente em si o propósito correto, que é honrar e adorar a Deus.
Então, o que você faz é reflexo de quem você é, mas você não é o que você faz, porque tem muitas pessoas que acreditam, eu sou o que eu tenho e eu sou o que eu faço. Não, você é, e consequentemente isso acaba se estendendo através de atos de justiça, fazer o que é certo, o que a Bíblia pede para fazer. Esse é o chamado do cristão. Então, alguns podem pensar, o que significa a direita e a esquerda? Alguns pensam que a esquerda é zero à esquerda, né? Muitas vezes falam, o cara que não é escolhido, o cara que é rejeitado, a pessoa que não é amada, o que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando fala de direita na Bíblia, está falando de um lugar de autoridade. Isso não significa que o cara é um zero à esquerda, não serve para nada, porque na linguagem pastoral, Jesus é o bom pastor e ele é o único que acredita em projetos falidos. E os homens que recebem a vocação de pastorearem, eles precisam acreditar em pessoas que são consideradas falidos, projetos falidos. E Deus ele crê, ele pode levantar a pessoa novamente. Existe um processo para isso. Então nós precisamos entender aqui que Jesus, no fim dos tempos, vai acontecer isso, né? Logo no versículo 31 nós vemos, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, né? Então, todas as nações, aí fala todas as nações, enfim, todos os continentes, todos os povos, etnias, raças, todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí ele separará um dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes, porque a ovelha é muito diferente de um bode. A ovelha, ela precisa ser alimentada, sim. E se nós trouxermos para um contexto hoje, né, tem um pregador que não está no nosso meio, mas ele influenciou muitos outros pastores, chamado Charles Spurgeon. Ele tem uma pregação que ele fala que alimentando ovelhas e entretendo bodes. Sabe, eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de ir para Fortaleza, principalmente para o sertão, e uma vez eu estava pregando, de repente eu comecei a ouvir um barulho de não sei se era um bode, se era um burro, e aí eles tentavam tirar esse burro do meio do culto, e ele não ia, ele era marrento, ele não se submetia a uma liderança, né? E o bode, ele tem essa característica, ele não é pastoreado. Se nós voltarmos atrás, lá, o primeiro reinado, Saul, ele era o quê? Qual era a profissão dele? Qual era a vocação dele? Ele era pastor de bodes, sendo que Davi era pastor de ovelhas. A ovelha, ela tem a característica de... ela não é boa na visão, mas a audição dela é muito apurada. Se você colocar no YouTube lá, Pastor e Ovelha, vai trazer um vídeo de pessoas chamando as ovelhas que estão comendo, debulhando ali o mato, e elas estão chamando as ovelhas nem aí. Aí quando o pastor daquelas ovelhas faz um som, emite um som, ele... as ovelhas, imediatamente elas levantam a cabeça e as suas orelhas apontam, ficam despertas, e elas vão exatamente em direção ao seu pastor. Olha que incrível isso. Nos faz lembrar, não é verdade? Lá em João capítulo 10, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção, o pastor, se trouxermos para uma vocação hoje, o pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele não tira a vida das ovelhas. Ele dá a vida a elas, alimenta elas, cuida delas, apacenta, discipula, ensina, disciplina, mas ele não tira a vida delas, ele dá a vida delas. E as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem e obedecem. Isso é fruto do quê? De intimidade, porque pastor, ele tem cheiro
de ovelha. E sabe, tem muitas pessoas que acabam fazendo obras, até boas obras, apenas para esconder o seu caráter, né? Elas acabam anunciando boas obras para mostrar o que elas não têm, que é fruto. E a gente precisa ter muito temor nisso. Sabe por quê? Nós precisamos buscar ser parecidos com Jesus em sua natureza, principalmente. Em sua natureza, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, ele precisa ser gerado dentro de nós. E precisamos buscar isso afinco. Precisamos do amor, que é a raiz de todo fruto. O amor, a paciência, a bondade, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. Então nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo constantemente, diariamente. E aqueles que não foram cheios do Espírito Santo precisam buscar, e que nunca foi, peça agora que alguém ponha as mãos sobre você para receber esse dom gratuito que é o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar a Jesus para sermos parecidos em sua natureza. Quando falo natureza, é quem ele é, sobre o caráter, sobre o seu interior. A extensão disso será fazer o que ele fez, porque o filho faz o que vê o seu pai fazendo. Por que Jesus fez o que ele fez? Porque ele sabia e conhecia o coração de Deus, a vontade de Deus. E nós precisamos agir assim também. E Deus deseja que hajam ovelhas e não bodes, mas nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque é um temor que precisa ser gerado no nosso coração, que essa parábola está falando novamente, especificamente sobre a volta de Cristo para julgar as nações. A primeira vinda de Jesus, né, ela teve o propósito de trazer salvação. Jesus ele veio como um advogado, ele é um advogado, mas quando Jesus voltar, ele não será mais um advogado para nos defender contra as acusações do inimigo. Ele voltará como um juiz e sentará em seu trono para julgar todos os povos. Aí ele vai separar, de fato, bodes e ovelhas. É por isso que nós precisamos fazer da nossa vida a melhor vida possível. E se há pecado em nós, precisamos confessar e se arrepender e mudar. Porque às vezes a nossa confissão pode ter sido uma mera confissão. Eu confessei, eu fiz isso, etc e tal, mas não mudei. Precisamos de mudança, meus irmãos. Eu falo isso por mim e eu encorajo vocês também, todos nós, a buscarmos mudanças. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai separar e eu não quero estar entre os bodes, eu quero estar entre as ovelhas. Mas o fato de eu estar entre as ovelhas não significa que eu sou bom. Significa que eu amo o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero orar pedindo para que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que essa palavra ela venha fazer sentido dentro do seu coração, na sua caminhada, pedindo o caráter de Cristo dentro de você, mudando todo o seu interior, mudando as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, e seja colocada a vontade do Senhor, o sentimento do Senhor, a mente do Senhor dentro de você. Consequentemente, você vai fazer obras extraordinárias e boas obras, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês e peguem firme aqui nesses devocionais, tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.